Em São Paulo, a ausência de medidas públicas para as pequenas e médias empresas deixa o setor em dificuldades. Além do crédito, falta a matéria-prima, que teve os preços reajustados para além do suportável. O setor, que já vinha mal das pernas, viu a crise se aprofundar com a pandemia do coronavírus. A reportagem é de Daiane Ponte. As indústrias de médio e pequeno porte continuam sofrendo os impactos da pandemia. Segundo pesquisa do Datafolha feita para o SINP, o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias de São Paulo, 93% das indústrias de pequeno e médio porte paulistas estão pagando mais pela matéria-prima. Em setembro, eram 84%. Entre os que relataram falta de materiais, o percentual passou de 54% em setembro para 78% em dezembro passado. O impacto disso, muitas vezes, é a carência de produtos para muitas atividades industriais e em outros setores, no serviço, no comércio, na agricultura, na própria construção civil. Outras vezes, o encarecimento, seja porque há uma demanda maior, ou seja, há um sobrepreço cobrado, outras vezes porque o insumo importado com o dólar em valores acima de R$ 5 encarece o insumo, portanto, a importação encarece o preço de um determinado produto, e outras vezes o custo de produção, seja o crédito, seja a condição mais geral da produção naquele setor industrial, também tem encarecido o custo de produção, elevando os preços, acarretando, portanto, aumento. As empresas relatam ainda ter dificuldade de acesso a linhas de crédito para a manutenção da cadeia produtiva desde o início da pandemia. Até abril, 91% não conseguiram dinheiro emprestado. Em dezembro, foram 77%. O que há, do ponto de vista do governo para a política industrial, é a oferta de crédito, inclusive para as pequenas empresas, o que é absolutamente mínimo e minúsculo diante dos desafios que a indústria enfrenta na sua recuperação. E este cenário afeta o emprego e a renda da população. Entre abril e junho, no pico da crise, os pedidos de seguro-desemprego aumentaram quase 30% em relação ao mesmo período de 2019. E o desemprego hoje no país já atinge mais de 14 milhões de trabalhadores. As centrais propuseram medidas para que as empresas pudessem ter acesso a recursos públicos, a fundo perdido, portanto, não é um empréstimo, é um pagamento direto, quando elas obrigadas a suspender a atividade produtiva, suspendiam o contrato de trabalho e pagavam os salários, preservando os empregos. Ou a redução da jornada de trabalho também com o pagamento salário proporcional. Isso preservou quase 10 milhões de empregos no Brasil nos últimos meses. Essa atividade se encerrou agora em dezembro e as centrais sindicais propõem a continuidade dessa política de proteção dos empregos e dos salários imediatamente. Apesar de uma leve recuperação da atividade econômica do país, que teve um crescimento de 1,2% na produção entre outubro e novembro, ainda existe o risco de um revés. Com o aumento dos casos de Covid, novas medidas de isolamento podem ser tomadas e diversos setores podem ser fechados novamente. Portanto, são necessárias mais ações do governo para apoiar a produção nacional. Na verdade, seria reverter a roda que foi montada a partir de 2016. Os recursos na perspectiva do consumo das famílias. Então, o retorno do auxílio emergencial e uma estratégia de enfrentamento da pandemia. A vacinação é um dos elementos-chave. As centrais sindicais estão se movendo de maneira muito correta, na minha avaliação, né? Atuando politicamente, agora entregando a pauta dos trabalhadores para os deputados que estão concorrendo à presidência da Câmara, os senadores que estão concorrendo à presidência do Senado, buscando colocar a pauta dos trabalhadores em dia, na ordem do dia, junto a quem determina os rumos do Brasil. A vacinação, claro que é importante, né? Você tem que ganhar uma segurança sanitária no país para que as coisas voltem a acontecer. Inclusive, os trabalhadores voltem a se mobilizar, se manifestar,
né? Os exemplos do Chile, da Bolívia, do Peru, se o governante não coloca o país em ordem, o povo coloca, né? O povo coloca. Então, nós precisamos dessa vacina e precisamos mobilizar a sociedade brasileira para que o governo erre menos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.